Se você seguir essa estratégia, há uma chance de 96% de que você possa se aposentar nos próximos 17 anos e nunca ficar sem dinheiro. Tudo isso é comprovado matematicamente e eu vou explicar passo a passo, porque ficar rico pode ser bem simples, não é nada super complicado. Na verdade, eu diria que essa é literalmente a estratégia mais simples e comprovada que existe. Não tem negociação, não tem que abrir o próprio negócio, não tem um monte de contas. É a fórmula mais chata, mas funciona para quase todos. E é tão simples que, mais adiante neste vídeo, vou mostrar passo a passo como começar em minutos. Então fique aí para não perder. Primeiramente, muitas ideias deste livro se baseiam no Trinity Study, ou regra dos 4%. Eles basicamente analisaram se alguém se aposentasse e começasse a sacar dinheiro dos seus investimentos, como ações, quanto essa pessoa poderia sacar por ano para nunca ficar sem dinheiro, mesmo quando as ações sobem e descem e todas essas coisas. E o número que eles chegaram foi 4%. Então, basicamente, se você sacar 4% dos seus investimentos, você tem cerca de 95-96% de chance de nunca ficar sem dinheiro pelos próximos 30 anos ou mais. Isso significa que, se você precisa de 40 mil por ano para viver, precisaria de cerca de $1 milhão investidos para sacar esse valor anualmente, e nunca ver esse $1 milhão de fato cair. Então, se você está seguindo essa estratégia, o objetivo se torna muito simples. Reduza seus gastos o máximo possível para que você não precise sacar tanto dinheiro e, em seguida, invista o máximo de dinheiro possível para que você tenha mais dinheiro de onde sacar, até chegar ao ponto em que seus investimentos cubram seu custo de vida, momento em que você basicamente pode fazer o que quiser. Se isso soa simples, realmente é. Li o livro inteiro em 3 dias e vou resumir para você em 10 minutos. No fim, muito dinheiro vem de investimentos. E muita gente tenta tornar isso muito mais complicado do que precisa ser. E as pessoas que fazem isso provavelmente estão tentando ganhar dinheiro em cima de você. Provavelmente é um consultor financeiro. É alguém que é um operador de opções ou pessoas que estão muito preocupadas com o próprio dinheiro. Então elas só dizem que o mercado está subindo, o mercado está caindo. Isso virou algo político ou busca por visualizações com pessoas tentando prever o mercado. Mas aqui é só matemática, sem emoção ou necessidade disso. Muitas pessoas preferem confiar a outros o gerenciamento das finanças por acharem muito complexo e não saberem por onde começar. Mas, ao longo do tempo, de 80% a 90% dos fundos geridos ativamente têm desempenho pior do que o que vou te mostrar agora, que é a coisa mais básica de todas. Então, eles meio que tentam inventar trabalho para si mesmos só para poderem pegar o seu dinheiro, certo? É aí que entram os fundos de índice. Se você não sabe o que é um fundo de índice, basicamente, ao invés de comprar só uma ação, como da Apple, você compra ações de todas as empresas de capital aberto ou das 500 maiores, por exemplo. Então, em vez de se preocupar se a Tesla vai subir ou cair, você está diversificado em 4.000 empresas diferentes. E algumas delas vão subir, elas vão ser incríveis. Empresas como a Nvidia podem surgir do nada e decolar, enquanto outras podem simplesmente desaparecer. Mas o interessante é que empresas que sobem no ranking têm potencial ilimitado de valorização, enquanto as que fracassam só podem cair até 100%. Então, basicamente, você está diversificando pelo mercado dos Estados Unidos. Enquanto o dinheiro ainda tem valor e não chegamos ao ponto de caçar carneiro no quintal, você aposta que tudo vai continuar subindo, seguindo a média histórica. A inflação vai existir. Basicamente apostando que os próximos 100 anos vão ser parecidos com os últimos 100 anos. Se você observar a média histórica de investir assim nos últimos 40 anos, o retorno foi de cerca de 12% a 13% ao ano. Ou seja, seu dinheiro cresce nessa faixa anualmente. Nos últimos 10 anos, acho que ficou mais perto de 15%, mas isso inclui as altas, as baixas, inclui 2008 e os anos 2000. Isso inclui os booms e as quebras. Com o tempo, se você der um passo para trás e olhar para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, está sempre subindo, subindo e subindo. E mesmo se você ajustar isso pela inflação, ainda fica entre 7% e 9%. E é aí que você realmente tenta aproveitar os juros compostos. Então, vamos supor que você invista por mês com um retorno anual de, digamos, 10%, que é mais ou menos a média do que você pode esperar fazer. Em 30 anos, você terá cerca de $1,1 milhão apenas investindo de forma consistente no mercado, sem fazer trade, se preocupar ou sequer olhar para isso. Esse é o jeito mais simples de começar a investir. Assim você sabe que no futuro, daqui a 30 anos, se você começar aos 20 anos aos 50, será milionário investindo só 500 por mês sem aumentar o valor. Antes de entrar nos detalhes, como você consegue esses 500 por mês, J.L. Collins apresenta regras para garantir que você nunca fique sem dinheiro, comece a investir valores maiores e alcance a fase dos 17 anos até a aposentadoria. Basicamente, ele começa dizendo para evitar dívidas de consumo a todo custo.
exemplo. Isso vai destruir suas finanças em vez de fazer você ganhar dinheiro. Você estará pagando juros sobre o seu próprio dinheiro. Isso é realmente ruim. Qualquer tipo de dívida de cartão de crédito, qualquer coisa realmente acima, acho que 5% foi o que ele disse. Então isso incluiria um financiamento de carro, até mesmo uma casa. Qualquer coisa acima desse valor deve ser evitada como a peste. Basicamente, gaste menos do que você ganha. Vamos discutir os valores recomendados em breve, mas sempre busque a maior margem, independentemente do quanto ganha, gaste menos. Veja o exemplo do Mike Tyson, que gastava $400 mil por mês até quebrar. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Isso realmente acontece. Sempre há como gastar mais, com viagens ou carros melhores. Você deve criar uma margem financeira e investir esse dinheiro. Explicaremos como fazer isso em breve, utilizando fundos de índice de baixo custo. Ele explica isso em vários capítulos, mas eles superam a maioria das coisas e ainda são mais baratos. Ninguém lucra às suas custas. Evite a inflação do estilo de vida. Espere alcançar a liberdade financeira antes de elevar seu padrão de vida, mantendo-se nessa faixa para preservar a liberdade. O foco deve ser no longo prazo, não em resultados em 2 ou 5 anos. Isso é olhando para 10, 20, 30 anos no futuro. Como você garante que vai estar em uma posição extremamente sólida financeiramente no longo prazo, não só agora? Então, enquanto a maioria dos especialistas financeiros vai recomendar que você economize, sei lá, 10% da sua renda, 20% da sua renda, 15%, algo nessa faixa. Se você economizar 10% da sua renda, vai levar cerca de 50 anos para alcançar a liberdade. E é por isso que a maioria das pessoas fica sem dinheiro e não alcança a liberdade, porque 10% não é extremo o suficiente. Ele recomenda 50%. Se você economizar e investir 50% da sua renda, seja qual for a sua renda, matematicamente, porque isso vai mostrar quais são seus gastos, você vai se aposentar em 17 anos mais ou menos. É isso que vai acontecer. Se você aumentar para 75%, que foi onde fiquei por muito tempo, consegue fazer isso em cerca de 7,1 anos e economiza muito tempo. Mas é por isso que evitar dívidas, manter seus gastos o mais baixos possível pelo maior tempo possível, permite que você construa essa margem, invista e então alcance a liberdade. 17 anos mesmo em um emprego convencional, não importa o quanto ganhe, isso funciona se conseguir economizar 50% da renda e investir bem. Certo, vamos falar sobre investir corretamente. Na descrição há um link para o Public que vou usar, mas você pode escolher outra opção. Mas se você quiser acompanhar e literalmente garantir que estará investido nos próximos 5, 10 minutos, é isso que eu vou usar. Eles também têm uns bônus legais, brindes de cadastro e tal, e eu realmente gosto muito da plataforma. Se você já investe em outro lugar e migrar para cá, pode ganhar 1% de bônus, ou seja, dinheiro grátis. Assim, vale a pena criar uma conta aqui. Talvez eu precise borrar isso. Se você tiver conta no Plaid, pode adicionar "eu tenho" e economiza tempo. Em seguida, vincule sua conta bancária. Não vou mostrar a minha, é bem fácil. Empregado. Você pode escolher sua renda e outras opções. Nenhuma se aplica. Tenho alguma experiência, talvez seja novo. Vou optar por conta em dinheiro. Não quero operar com margem nem negociar. Quais ativos nos interessam? Ações e ETFs. Eles também oferecem poupança de alto rendimento e títulos, o que é legal. Vamos depositar na conta. Vou colocar $1.000, mas você pode escolher o valor. Pode demorar um pouco para o dinheiro entrar. Mas agora que estamos aqui, deixa eu te mostrar como começar. Então, nesse livro, ele recomenda o Vanguard VTSAX, ou o que eu vou fazer é escolher o VTI. Esse é um ETF de mercado total de ações da Vanguard, o que basicamente significa que estamos comprando frações de ações de todo o mercado de ações. Se você olhar os últimos 5 anos aqui, isso subiu 65%. Então, 5 anos atrás, em 2021, custava $206 por ação e agora custa 331. Então, se você comprou algo por 200, não pode vender por esse valor. No último ano, subiu 17%. Mesmo com essa queda que assusta, ainda está em alta ao longo do tempo. Quem pensa no longo prazo até prefere essas quedas. Você sempre compra mais quando cai, porque sabe que no longo prazo continuará subindo. Mesmo que tenha longos períodos com essas quedas e fique em baixa durante todo o ano, seja lá o que for, com o tempo, historicamente, ainda assim subiu. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é pegar meus $1.000 inteiros e colocar aqui. Isso aqui é praticamente a única forma que eu invisto em ações hoje em dia. Já tentei escolher ações, mas não tive melhor desempenho, como diz o livro. Achava que era mais esperto, mas não era. Vou só comprar isso, você pode revisar o pedido.
Isso vai me dar um pouco mais de 3 cotas disso aqui. Você pode comprar frações de ações. Você pode investir um valor em dinheiro ou pode investir por quantidade de ações, mas eu vou fazer desse jeito mesmo. E o mercado está fechado no momento, mas esse pedido será executado quando o mercado abrir. E aí eu vou ter 3 cotas disso. E eu vou continuar tentando colocar mais e mais, e isso vai continuar crescendo. Mas outra coisa que ele fala nesse vídeo é sobre uma conta IRA. E essa é uma Roth IRA em particular, é o que ele recomenda. Mas isso também depende de várias coisas, depende do que você está tentando fazer, do que você quer alcançar. Para mim, uma Roth IRA é a única coisa em que eu invisto. Eu realmente não coloco muito em uma conta tradicional ou 401k ou algo assim, só porque eu invisto muito em imóveis e negócios, então eu meio que tenho uma estratégia diferente. Ações não são o meu foco principal. Se eu tivesse um emprego comum e não estivesse envolvido com isso, provavelmente faria isso. Se seu empregador oferece contrapartida em um 401k segundo o livro, é algo que você provavelmente vai querer aproveitar. Então, basicamente, um Roth IRA é algo em que você coloca seu dinheiro depois de pagar os impostos sobre ele, mas aí ele cresce livre de impostos. Se você investir $1.000 por 30 anos, vira $5.000. Ao sacar esse dinheiro, não é preciso pagar impostos sobre os $5.000. Você precisou pagar impostos ao investir, pois é renda tributável. Há outras contas disponíveis, mas para começar, uso apenas uma Roth IRA. Neste vídeo só vou falar disso. Já tenho essa conta configurada em outra conta, então não criarei outra. Isso e uma conta tradicional é tudo que faço hoje. Mas, no fim das contas, você pode realmente se aprofundar muito nesse assunto, mas isso não é para este vídeo. E com muitas dessas contas com vantagens fiscais, depende do país em que você está, de quais você tem, elas vão ter limites diferentes. Mostrei que isso levou só 2 minutos enquanto falava. Investir não precisa ser difícil, talvez só precise maximizar sua Roth IRA, que acho ser 7 mil por ano, e depois considerar outras opções. Há as IRAs tradicionais e os planos 401k, caso seu trabalho ofereça. Existem outras coisas assim que você pode pesquisar, mas geralmente o mais simples que você pode fazer é comprar fundos de índice. Então, dentro do seu Roth, isso é só um recipiente onde seu dinheiro entra, e aí dentro você pode escolher como investir. Só invisto em fundos de índice baratos, como SP500 ou VTI, que são tudo que compro. Só invista lá e você não precisa se preocupar com alguém gerenciando, alguém tirando uma porcentagem, com taxas, com negociações, com ficar acompanhando o mercado, vendo subir e descer, tentando acertar o momento quando está em baixa. Matematicamente, esse é simplesmente o jeito mais simples possível. Se você tem conta em outro lugar, transfira para a Public e ganhe cerca de 1% de bônus, que é praticamente dinheiro grátis. Confira essa opção. E se você fizer tudo isso, se realmente estiver entrando de cabeça, se estiver se aprofundando nesse lance de fundos de índice e quiser nerdar por horas sobre contas de aposentadoria, esse seria um livro muito bom. Minha estratégia pessoal é bem mais agressiva. Alcancei a liberdade financeira e deixei meu emprego aos 24 anos investindo em imóveis, abrindo negócios e afins, não em ações. E então, esse é apenas o meu método pessoal. Mas isso foi porque eu não tinha um emprego bem remunerado. Eu odiava meu trabalho. E por isso, essa estratégia teria levado um pouco mais de tempo, mesmo sendo mais simples e fácil. Provavelmente é melhor para a maioria das pessoas. Mas eu só queria deixar isso claro. Obrigado por assistir, espero que isso tenha ajudado. Até a próxima semana.